Então, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, quero agradecer a todos aqui por estarem aqui também, usufruindo, né, desse momento, dessa união, para que todos nós possamos receber um pouco mais de Deus. Então, o Senhor colocou em nossas mãos, né, não apenas na minha, mas em nossas mãos, um versículo que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19. O capítulo 19, meus irmãos, do 1 ao 10, ele fala sobre a trajetória de Zaqueu, né? Só que no versículo 3, Lucas 19, versículo 3, a palavra diz assim, se eu tivesse na igreja física, eu já diria, quem achou, diga amém. Amém. Lucas 19, versículo 3, diz assim, e ele queria ver quem era Jesus. Ele, Zaqueu, né? Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por conta da multidão. Eu vou repetir esse versículo, é um versículo muito comum, acredito eu, para todos nós. Nós já conhecemos muito bem Zaqueu, a trajetória de Zaqueu. Zaqueu é uma personalidade, é um personagem, né, da Bíblia que se consagrou através de uma frase de Jesus, né, através de um comando de Jesus, quando Jesus o avista na figueira e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Então, a trajetória de Zaqueu é muito comum para todos nós, mas algo me chamou muita atenção nesse versículo. O versículo diz, eu vou repetir para reforçar. Ele, Zaqueu, queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Bom, meus irmãos, quando nós falamos de multidão, nós estamos falando de barreira, nós estamos falando de limite. Quando nós falamos de multidão, nós estamos falando de algo que está bloqueando o nosso acesso a um determinado lugar ou a determinados cenários. No exemplo de Zaqueu, a multidão estava limitando, a multidão estava bloqueando Zaqueu de acessar Jesus. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, chefe dos publicanos, conjecturando para que a gente entenda melhor a narrativa, ficou sabendo que Jesus iria passar ali. Então ele se propõe a ir ver, a ir conhecer esse Jesus que todos falam, a esse Jesus que tem feito milagres, a esse Jesus que tem curado, a esse Jesus que tem salvado, a esse Jesus que tem aberto a vista dos cegos, curado o paralítico, a esse Jesus que tem, libertado o gadareno, enfim. Zaqueu queria conhecer esse Jesus. E aqui eu já vejo um ponto positivo, porque se ele desejou ver Jesus, se ele estava curioso para conhecer Jesus, é porque houve o testemunho de Jesus. E Deus já chama a nossa atenção para os nossos dias, para os dias de hoje, sobre o nosso testemunho. Será que nós temos testemunhado Jesus em nossas vidas? Será que nós temos falado de Jesus? Ou, muito além disso, será que nós temos testemunhado Jesus através das nossas ações, através das nossas atitudes? Sempre quando eu falo de testemunho, acredito que talvez alguns aqui já devam ter me visto falando deste cenário. Sempre quando eu falo de testemunho, eu lembro de Eliseu, na casa da sunamita. Quando a sunamita vira para o seu esposo e diz, marido, vamos fazer um quarto aqui, porque eu tenho visto que este homem é um santo homem de Deus. Então perceba que, na verdade, ela está dizendo que ele tem dado testemunho não pelo que ele fala, mas pelo que ele vive. Então Zaqueu ele fica curioso, porque ele tem ouvido falar de Jesus, o testemunho de Jesus chegou até ele. Então ele fica curioso sabendo que Jesus vai passar. Será que nós, no nosso dia a dia, nós temos gerado
curiosidade as pessoas que trabalham conosco, os nossos familiares, de conhecer o Deus que nós servimos? Será que nós temos gerado, alimentado a curiosidade das pessoas de compreenderem, nossa, a porta está fechada na vida do pastor Joey, mas até hoje o pão não tem faltado na casa dele. Por quê? Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Aí quando as pessoas começam a pesquisar, veem que é Jesus, o provedor. Entende? Poxa, o laudo médico da vida do pastor Joey tá tão deplorável. Ele vai no médico e quando ele volta com uma notícia ainda pior, mas mesmo assim ele tá com um sorriso no rosto, mesmo assim ele não deixa de congregar, mesmo assim ele não deixa de liberar palavras boas, positivas, ele não deixa de falar de Deus. Por quê? Aí quando a pessoa vai pesquisar, quando a pessoa vai analisar, quando a pessoa vai se aprofundar na nossa vida, ela vê que a fonte de tudo isso é Jesus. Então nós precisamos, meus irmãos, testemunhar Jesus, para que assim como Zaqueu, outras pessoas tenham a curiosidade de conhecê-lo. Nós somos um canal, nós somos, talvez dizendo de uma forma um pouco grotesca, nós somos a isca, sabe? Queira ser a isca de Deus, queira ser a isca de Jesus, para que as pessoas possam vir atrás de nós e quando elas menos esperarem, elas serão abraçadas, acolhidas, recepcionadas por Jesus, alcançadas por Jesus. Zaqueu então vai até o ponto em que Jesus iria passar e como nós bem lemos aqui, Zaqueu não conseguiu ver Jesus, porque Zaqueu era de pequena estatura. E por isso ele não conseguia ver Jesus, porque naquele lugar havia uma multidão. E como eu falei, a multidão ela aponta para a limitação. A multidão ela aponta para bloqueios de acesso. E falando de multidão, nós temos outros cenários na Bíblia dos quais a palavra de Deus ressalta que a multidão, por um momento, limitou o acesso, limitou a possibilidade de pessoas necessitadas chegarem até Jesus. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio ela, né, ou seja, a mulher que tinha um fluxo de sangue constante há 12 anos, veio ela por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Ou seja, aquela multidão, por um momento, estava limitando o acesso daquela mulher a Jesus. Aquela mulher, ela saiu da sua casa com a sua fé fortalecida, crendo que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. Mas chegando lá, havia uma multidão bloqueando, havia uma multidão limitando, havia uma multidão dizendo: daqui você não passa. Mas daí ela, levada, acredito eu, pelo Espírito Santo de Deus, ela entende: se eu for por baixo, aleluia, eu consigo chegar até ele. Se eu descer, eu consigo chegar até ele. Se eu me humilhar, eu consigo acessar a orla de Cristo. E é isso que falta em muitos de nós para romper a multidão, ter o entendimento de que muitas das vezes nós vamos romper a multidão descendo. E quando a palavra fala sobre descer, não é descer a posição, mas é se humilhar, é se abrir, é se aquebrantar, é se permitir ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E aquela mulher, foi isso que aquela mulher fez. Ela entendeu que na posição em que todos os outros estavam, ela não conseguiria nada, mas se ela descesse, se ela se humilhasse, se ela buscasse, se ela fosse mais profundo, ela teria o acesso que muitos outros não estavam tendo. Assim também aconteceu com o cego Bartimeu. Lá em Marcos 10, mais precisamente no versículo 48, a palavra diz assim: e muitos o repreendiam,
para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós também já sabemos muito bem, todas essas passagens que eu estou citando aqui, nós já vamos voltar para Zaqueu, mas todas essas passagens aqui são muito conhecidas. Veja que em todas elas existe a presença da multidão. Aqui, no caso do cego Bartimeu, a palavra que representa a multidão, a expressão é: e muitos o repreendiam, ou seja, havia muitas pessoas, havia uma multidão que seguia Jesus. E quando Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando por ali, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, reconhecendo que ele era da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, ele começa a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tenta calar, a multidão tenta limitar, a multidão tenta bloquear. Só que aí agora, diferente da mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, ele grita. Bartimeu, ele abre a voz. Bartimeu, ele clama. Bartimeu, ele implora. E ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu utilizou aquilo que ele tinha, aquilo que ele poderia fazer. Ele não sabia exatamente onde Jesus estava, mas ele sabia que Jesus estava passando. Ele não sabia como chegar até Jesus fisicamente. Então, levado pelo Espírito, assim como a mulher do fluxo de sangue teve o discernimento de descer, Bartimeu também teve o discernimento, e eu creio, dado pelo Espírito Santo de Deus, de gritar, de clamar, de implorar em voz alta, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em alguns outros evangelhos, a palavra diz que ele gritava cada vez mais alto. Ou seja, ele não apenas gritou. Quando ele percebeu que o grito dele não estava tendo o devido resultado, ele gritou mais alto. Quando ele viu que o grito dele não estava sendo capaz de parar Jesus, ele gritou mais alto. E isso gera em nós um aviso. É Jesus dizendo: se porventura você acredita que eu ainda não te ouvi, grite mais alto, clame mais alto. E claro que eu não estou falando sobre a questão de volume, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a gritar, né, dentro da nossa casa: Senhor, não. Mas aqui, quando a palavra diz que Bartimeu clamou, né, gritou mais alto, aqui a palavra está apontando para a intensidade da busca. Se você tem buscado, melhora a intensidade, busque ainda mais. Se você tem buscado durante o dia, além de buscar durante o dia, busque durante a noite. Se você tem buscado durante o dia e a noite, separe um tempo na madrugada também para buscar. Ou seja, busque cada vez mais, porque foi isso que Bartimeu fez, gritou cada vez mais. Aleluia! Depois de Bartimeu, o Senhor me recordou da passagem que fala sobre o paralítico, que é levado, né, por alguns homens até Jesus, até uma casa que Jesus estava pregando, e chegando lá na porta daquela casa, eles não conseguiram entrar com aquele paralítico, porque havia uma multidão, haviam muitas pessoas naquela casa. Mais precisamente em Lucas 5, versículo 19, a palavra diz assim: não conseguindo fazer isso, ou seja, entrar com um paralítico na casa, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vejam que aqui, nessa passagem do paralítico, e esse é o último exemplo que eu dou para poder voltar para Zaqueu, eles fazem algo inédito. Todas as pessoas que vêm buscar Jesus, vêm pela porta, sabe? Vêm andando, pela multidão. Só que aqui, como nós já vimos, também havia uma multidão.
E como eu já falei muitas vezes, a multidão te limita. A multidão bloqueia o seu acesso ao que está por detrás, né? E aqui a multidão também estava bloqueando o acesso a Jesus. Só que aí esses homens pensam, se nós não podemos, se nós não conseguimos ir por baixo, como uma irmã nossa fez, a mulher do fluxo de sangue, se nós não conseguimos subir na figueira, como nosso irmão Zaqueu fez, se nós não conseguimos tampouco gritar, o que nós podemos fazer? E daí, esses homens tiveram a sensibilidade de ter um instalar, um virar de chaves. Se a gente não pode por aqui, vamos por cima. Ou seja, vamos nos esforçar para fazer algo que até hoje ninguém ainda fez. E é isso que Jesus, é isso que Deus espera de nós, para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos buscá-lo de uma forma que ninguém ainda fez. Sabe, a nossa necessidade é muito peculiar, a nossa necessidade é muito particular. Só eu sei o quanto eu choro, só os irmãos sabem o quanto os irmãos choram, só eu sei o quanto eu sou grato a Deus, só os irmãos sabem o quanto vocês são gratos a Deus. Então isso nos impulsiona a fazer algo inédito para nos aproximarmos de Jesus. E o inédito aqui é fazer aquilo que nós nunca fizemos. É fazer aquilo que nós não estamos acostumados a fazer. Existem pessoas que se dizem, claro, são cristãs, perdão pela colocação, são cristãs, mas que não possuem a experiência de orar de madrugada. E esse é o novo que muitas das vezes Jesus está esperando para liberar a tua vitória. Existem pessoas, existem evangélicos, existem irmãos e irmãs que até hoje não tem o costume de fazer um propósito com Deus, um jejum com Deus. Para eles, isso é inédito. Jesus está dizendo, eu preciso que você faça esse inédito para você ver que eu vou abrir os céus a teu favor. Então, da mesma forma que esses homens foram pelo teto, fazendo algo novo, algo fora do cotidiano, faça vocês também. Procure entender o que vocês possam fazer de novo. Me buscar de madrugada, fazer jejum, fazer propósito, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Façam algo novo, mas façam para se aproximar de Jesus. E daí a gente volta para Zaqueu, né? Nós vimos aqui que cada um desses personagens tiveram de lidar com a multidão, tiveram de administrar a maneira com a qual eles romperiam a multidão. Zaqueu, como nós já bem vimos, subiu numa figueira. A mulher do fluxo de sangue foi por baixo. Bartimeu foi aos gritos, aos berros, pode-se dizer assim. E esse paralítico, juntamente com esses homens, o desceram pelo teto, ou seja, cada um deles encontrou uma forma de romper a multidão. E hoje, Deus está convidando a mim e a você para romper a multidão. Só que a revelação nesta noite, meus irmãos, não está apenas na multidão. Veja bem o que está escrito no versículo 3 de Lucas 19, como eu bem disse. A palavra diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. A revelação está justamente nesse meio, quando a palavra diz, mas sendo de pequena estatura. E por quê, meus irmãos? Porque a multidão, no cenário de Zaqueu, não era o maior problema. O maior problema era a estatura de Zaqueu. Todos que estavam na multidão conseguiam ver Jesus, mas Zaqueu não. Por quê? Porque Zaqueu tinha uma limitação maior do que a multidão. Zaqueu tinha a limitação do seu tamanho. E quando eu vejo que a palavra ressalta que Zaqueu não conseguiu ver Jesus
porque era de pequena estatura e por haver uma multidão. Perceba que o versículo dá ênfase que Zaqueu era de pequena estatura, ou seja, era um problema pessoal, era um problema natural que Zaqueu tinha com ele. Veja que o problema, apesar de haver uma multidão, mas não era 100% da multidão. O problema também estava em Zaqueu. Então, muitos de nós, muitas das vezes, deixamos de acessar Jesus, não é apenas por conta da multidão, é por conta das nossas limitações. Limitações nossas que muitas das vezes nós fechamos os olhos, nós acreditamos não ter. Mas nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós somos gananciosos, nós somos competidores, nós temos o nosso coração endurecido. Veja que existe uma revelação aqui, e a revelação aponta para a natureza de Zaqueu. Veja que todos os outros conseguiram romper a multidão. Zaqueu não conseguiu romper. Zaqueu, glória a Deus, teve a sensibilidade de subir na figueira. Tanto que ele foi visto por Jesus, e glória a Deus por isso. Mas entenda que Zaqueu, dentro de uma normalidade, ele não conseguiria jamais acessar Jesus por conta de um problema que havia dentro dele. Era uma limitação interna. E aí, a gente começa a lembrar de alguns personagens, né? A cabeça de quem prega, acredito que muitos de vocês devam confirmar essa informação, é que quando Deus dá uma palavra para a gente vai direcionando aquela palavra, mas vai vindo outras, né? Deus vai entregando cenários parecidos, cenários semelhantes. E daí eu lembro de Ana, mãe de Samuel, que queria muito ter um filho, ela era amargurada, e a gente entende de forma popular que o problema de Ana era Penina, porque é assim que é pregado muitas das vezes quando a gente não tem a sensibilidade. O problema de Ana era Penina. Penina constantemente jogava na cara de Ana que ela não podia gerar dentro de uma conjecturando, né? Só que Penina poderia agravar o problema, mas o problema já estava dentro de Ana. Ana era amargurada. Ana não era feliz. Com todas as regalias que Eucana dava para Ana, Ana não valorizava, a ponto de que, se não me engano, em 1 Samuel, versículo 10, se não me engano, perdão se eu estiver equivocado, mas Eucana vira para Ana e diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui era Eucana dizendo: Ana, eu não te deixo faltar nada. Eu não te deixo sem proteção, eu não te deixo sem provisão, eu não te deixo sem roupa, eu cuido da tua saúde, sabe? Mas ela estava tão focada em algo que ela não tinha, que ela estava quase comprometendo aquilo que ela tinha, por uma limitação pessoal. Ana não aceitava não ter filhos. Ana não aceitava ter o seu ventre cerrado. E claro, na época ela não entendia que era um propósito de Deus. E muitas das vezes nós passamos por determinados cenários e deixamos o nosso coração ser tomado de amargura por nós não entendermos o propósito de Deus. Então veja que Penina jamais foi o problema de Ana. Penina poderia agravar, mas o problema já existia. Ana era uma mulher amargurada. Até que chega um momento em que Eli, inclusive, acha que ela está bêbada, né? Pode-se dizer assim, e ela vira e diz: Senhor, conjecturando, né? Eu não bebi nada, eu só estou me derramando, eu só estou me quebrantando, eu sou amargurada de espírito, de alma. Ou seja, aquele momento, Ana estava reconhecendo a sua limitação, Ana estava reconhecendo a sua barreira, Ana estava reconhecendo a sua multidão, Ana estava reconhecendo aquilo que limitava ela a Deus.
Ana estava reconhecendo aquilo que bloqueava ela a Deus, até que certa vez ela decide entrar no templo e se quebrar. Ela decide entrar no templo e se entregar de coração. É como se Ana entrasse no templo e dissesse: Senhor, eu quero sair daqui transformada. Independente do Senhor abrir o meu ventre ou não, eu quero sair daqui uma mulher renovada. Mas se o Senhor fizer, eu vou oferecer esse filho como oferta de adoração. E Deus então abre o ventre de Ana. Mas era uma limitação de Ana. Ana não conseguia administrar aquele cenário. E quantos de nós, muitas das vezes, não temos acesso a Jesus, não temos acesso a Deus, não temos acesso ao Espírito Santo por conta de uma limitação nossa. O problema não é externo. O problema não é de quem fala da gente. O problema não é de quem expõe a gente. O problema não é de quem persegue a gente. O problema não é o laudo médico que está improvável. O problema não são as portas que estão fechadas. O problema não é o casamento atordoado. O problema não são os problemas da vida. O problema somos nós que não sabemos lidar com as nossas limitações. Limitações que precisam ser quebradas, limitações que precisam ser aniquiladas das nossas vidas, porque essas limitações têm servido de bloqueio, têm servido de limitação, bloqueando o nosso acesso a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E daí então Zaqueu, reconhecendo a sua limitação, ele vê uma figueira e ele sobe nessa figueira. E se esforçando para ver Jesus, Jesus o percebe e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Entenda que Zaqueu deu o jeito dele. Eu estou limitado, eu tenho uma limitação natural, mas eu vou dar o meu jeito, mas eu não saio daqui sem ver Jesus. E para surpresa de Zaqueu, não apenas ele viu Jesus, mas Jesus o viu e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Então, meus irmãos, a minha oração hoje é que cada um de nós possamos fazer uma autoanálise. Será que verdadeiramente eu estou lutando contra a multidão? Será que a multidão de fato é o problema da minha vida? Se for, amém. Peça a Deus estratégia para que você possa romper a multidão, para que você possa descer, ou para que você possa gritar, ou para que você possa descer pelo teto, não sei como, mas rompa a multidão. Mas entenda que, mais do que romper a multidão, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Porque muitas das vezes, o que nos limita a chegar em Jesus não era a multidão, mas sim as nossas limitações, o nosso achismo, os nossos conceitos, os nossos pensamentos definidos e mal pautados, mal baseados, que muitas das vezes servem de muralha, servem de multidão, bloqueando o nosso acesso a Jesus. Então, que hoje possamos clamar a Deus, dizendo: Senhor, me ajude, me dê estratégias para romper a multidão. E se o problema da minha vida não for a multidão, mas estiver em mim, me quebre, me faça um novo homem, uma nova mulher. Me ensine, me dê estratégias. Será que eu tenho que subir na figueira? Será que eu tenho que descer? Será que eu tenho que clamar? Será que eu tenho que descer pelo teto? Ou o que de novo eu posso fazer para alcançar, para chamar a sua atenção? Então, que nessa noite, meus irmãos, nós fiquemos com essa palavra. A multidão nos limita, mas muito mais do que a multidão é a nossa própria limitação. Que Deus possa abrir os nossos olhos, trazer a nós a sensibilidade para que nós possamos reconhecer, assim como Ana fez e reconheceu: eu sou uma mulher amargurada. Que vocês também reconheçam a limitação de vocês. Que o pastor Joey também reconheça a limitação própria que eu possuo. Que todos nós hoje reconheçamos as nossas limitações, para que nunca, jamais,
nenhuma multidão possa nos bloquear o acesso a Jesus. E aqui eu encerro a minha oportunidade em nome de Jesus.